Somos de Mobiliville, uma cidade virtual do conhecimento, que você pode acessar em www.mobiliville.org. Ao acessar, clique Universidade e você vai chegar no nosso sistema de educação virtual, Aula Vídeo Cartela. Esse é o programa D50, ele é o básico para os diversos programas de aplicação. O tema é Legenda e Processos. Meu nome é Roberto Flávio e qualquer dúvida, passe um e-mail para robertoflaviomor@gmail.com. Estamos no módulo 3 e nesse módulo 3 apresentamos o esquema básico da organização. Apresentamos a estrutura em rede de uma organização aplicada a qualquer empreendimento. Se você olhar com detalhes, são 10 processos, isso já foi bem explicado na parte conceitual, os 10 processos que compõem a organização, cercado dos 7 ambientes e mercados. E vamos para o módulo 4, fundamental. Para ter êxito nesse estudo, é fundamental que estude os programas AVC, D00, desenvolvimento, que apresenta um resumo de toda a série de desenvolvimento. D01, necessidade, estudamos com detalhe como levantar uma necessidade. D02, projetos, construindo a organização que vai atender a necessidade. E depois um detalhamento e um complemento sobre a organização. E chegamos no módulo 5 e vamos falar do objetivo desse programa. O objetivo é ser um resumo e uma referência para os estudos a seguir. Apresentamos as legendas que serão utilizadas e o detalhamento dos 10 processos da organização. Aqueles processos que vão ser construídos para constituir a organização que vai atender a necessidade. Com o estudo conceitual da série de desenvolvimento, podemos partir para desenhar a estrutura em rede de qualquer organização. E com a estrutura em rede desenhada, nós temos uma base de desenvolver todos os estudos sobre administração, sobre gestão e o desenvolvimento da própria organização. E vamos para o módulo 6. Tudo começa com o ambiente de poder, composto de empreendedores, que são aqueles que desejam que o empreendimento exista, por investidores, que são aqueles que têm recursos necessários para o empreendimento, e por fim as leis que vão regular a organização. E aí tem uma primeira decisão do APO. Ele cria os processos GES, gestão, COM, contabilidade, e MKT, marketing, e gera as diretrizes essenciais para que a organização funcione. E chegamos no módulo 7, GES, que é o processo de gestão da organização. Esse processo tem como responsável o número 1, nomeado pelo APO, que é o gerente do empreendimento. Com as seguintes atividades esse processo: direção, composta dos gestores de todos os processos, planejamento, organização, coordenação, controle e ainda as relações com o APO, com os processos internos da organização e com a mídia externa. Ainda tem como atividade o jurídico, o orçamento e mobilização para resultados. Esse é o processo de gestão. E chegamos no módulo 8, contabilidade, que é o segundo processo criado pelo APO para constituir a organização. Contabilidade com o contador, que é um especialista, com as atividades de recebimento de documento, pagamentos, recebimentos, registro contábil numa estrutura de informações reguladas pelo plano de contas, custos, balancetes, balanço, que demonstrem a realidade fiscal da organização. E chegamos ao módulo 9, marketing, que tem a sigla MKT, com as atividades de definição e mapeamento da área de atuação da organização, conhecimento e pesquisa das ameaças, necessidades, oportunidades dos ambientes e mercados externos e dos pontos fortes, propulsores e fracos, vulnerabilidade dos processos internos da organização. O marketing é uma função de base, de pano de fundo. E vamos para o módulo 10. Marketing ainda elabora propostas de estratégias e produtos, bens ou serviços, em função das informações sobre os diversos ambientes. Após a aprovação pelo GES, de tudo que foi proposto, marketing faz a divulgação, propaganda,
vendas e pós-venda e pesquisa da qualidade percebida. Acredito que seja importante perceber a função do marketing na organização. Ele é o processo estrategista. E chegamos no módulo 11. IGES assume a organização e cria informação, que tem como atividade sistemas de informação, o seu desenvolvimento do sistema de informação, seleção de software e hardware dentro do limite da organização, captação de dados e informações dos processos da organização e do ambiente de informação externo. É de responsabilidade do INFE também o desenvolvimento do plano de códigos e para a segurança com dígito verificador DV dos bancos de dados de todas as informações da organização e o processamento e apoio aos gestores dos processos da organização, para que isso tudo funcione como um sistema. E partimos para o módulo 12. GES cria a atividade fim da organização, com seus 3 processos, CAX, TXY e COY. COY é colocação do produto Y. Veja bem que todo o trabalho de venda já foi feito pelo marketing. A colocação, que pode ser a entrega do bem produzido, se for uma fábrica, ou a realização de um serviço planejado para o use, se for uma prestadora de serviço, o use, que é o usuário do produto Y. E o TXY, transformação do insumo em produto Y. E chegamos ao módulo 13, detalhando um pouco o TXY. Para um bem, TXY é produção. Para serviço, é geração de um plano de serviços com alocação de pessoal. E o último processo é o CAX, desses 3 criados como atividade fim, que é captação de insumo X, de FOX, que é a fonte ou fornecedor do insumo X, que pode ser matéria-prima para a produção de um bem ou pessoal e ingredientes para os serviços que serão prestados. Veja que está bem detalhado e você pode aplicar isso a qualquer tipo de organização. E vamos para o módulo 14. GES cria atividade meio da organização, com seus 3 processos, SME, RHU e FIN. O primeiro SME, Serviços, Materiais e Equipamentos, que tem a finalidade de atender às demandas dos processos da organização e para isso se relaciona com o mercado de serviços, materiais e equipamentos, que é o mercado especialista. E chegamos ao módulo 15, RHU, Recursos Humanos, que tem a finalidade de atender às demandas dos processos da organização e para isso se relaciona com FRHU, que é a fonte especialista, inclusive de serviços relacionados. E por fim, Finanças, FIN, responsável pelos pagamentos, recebimentos, execução orçamentária e aplicações financeiras em MFIN, que é o mercado financeiro. E chegamos no módulo 16. Aqui mostramos a base para, após os estudos da parte conceitual da série de desenvolvimento, poder estudar com êxito todas as aplicações nos diversos tipos de organizações, que serão mostradas nos programas D50 em diante. Esperamos que seja útil e para qualquer informação passe um e-mail para nós.